Fala, time! Estamos começando mais um episódio do nosso BNCast. É o nosso podcast oficial do BNI das regionais Foz do Rio Itajaí e Oeste de Santa Catarina. E hoje temos uma convidada muito especial, Jeane, diretora consultora da equipe Multiplica lá de Balneário Pissarras e também é o meu case de sucesso e daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. E obrigado, meu time, Lise, especialista em posicionamento, o Noel, nosso anfitrião aqui. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, muito bom estar recebendo vocês, muito bom estar recebendo a Lise, Lucas, né? E a Jeane também. Estamos todos aqui, mas também o principal e todo esse objetivo é para você. Isso mesmo, para você que está aí assistindo, pega papel e caneta e vê algumas jogadas assim, pô, eu posso usar isso no meu Beni, tá? Ok? Hoje o que nós temos de mais valioso é o nosso horário, o nosso tempo. Então eu quero te agradecer por você estar aqui prestigiando e aprendendo junto conosco. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, já acompanha e começa a seguir o BNI Free no YouTube e no canal da nossa rede social do Instagram é o BNI.free. Então eu quero que você siga e também se você tem alguma sugestão de conteúdo, tema que nós podemos estar trazendo aqui para você, para agregar no teu negócio e também para que você se desenvolva como membro do BNI, deixa a tua sugestão nos comentários dessa publicação. Bora lá então, Jane, te apresenta aí para quem nos acompanha, fala um pouquinho aí da tua jornada profissional e se apresenta aí para o pessoal. E obrigado desde já pela tua presença aqui. Então vamos lá, né? Agradecer vocês também a presença, né? Agradecer quem está assistindo também. Meu nome é Jeane, eu sou arquiteta, sou diretora do BNI Multiplica, a equipe de Balneário Pissarras, né? A primeira do lado de lá do Rio, que a gente chama, né? E tenho aí mais de 9 anos de experiência nessa parte de projetos, né? Então é uma longa jornada. E hoje tenho um escritório de arquitetura junto com o Marcos, que é meu sócio na vida e na empresa. E a gente atua, né, toda a região, principalmente na parte de projetos residenciais. Então hoje a gente vem aí se destacando como especialistas em projetos de casas. Já temos aí vários cases dentro do BNI e um grande case de sucesso nosso também é o Portal de Pissarras, né? Um concurso que a gente participou, é um concurso a nível nacional, com diversos projetos inscritos e a nossa proposta foi premiada em primeiro lugar, então agora está em etapa de execução. Logo, todos seremos recepcionados em Pissarras por um projeto assinado pela Solis. Então, acho Legal. que Muito bom, parabéns. Show de bola aí, ó, assim, né, alto calibre. Me conta um pouquinho, Jenny, então, por que tu quis entrar no Beni, da onde tu ouviu falar do Beni, o que diz assim, o Beni, quando tu decidiu que o Beni faz sentido para mim, tá lá às 6h15 da manhã, falando, se expondo lá, né, pegando o microfone e falando, assim, pô, até onde isso é bom para mim, né, para mim eu tô falando para a sua empresa. Então, o BNI ele foi uma grande virada de chave, assim, não só na minha vida, mas na nossa empresa. Então, como que eu conheci o BNI, né? A gente veio de uma jornada técnica de muita excelência, então a gente trabalhou em grandes escritórios, em grandes projetos, eu e o Marcos, né? Só que a gente sempre foi muito técnico, e a faculdade e a nossa vida nos preparou para ser excelentes arquitetos. Porém, a gente nunca tinha vivido o lado comercial, de gestão de um negócio. Então, quando a gente abriu o nosso escritório, a gente imaginou assim, agora os clientes vão vir, né? E cadê os clientes? Então, a gente começou a estudar sobre estratégias de como que a gente conseguiria alcançar esses clientes. E aí, uma das questões que a gente foi a prospecção ativa através de parceiros. E a gente começou a fazer isso em Pissarras. Mandamos fazer um milheiro de cartãozinhos e saímos de porta em porta, se apresentando, e assim a gente foi conhecendo, se conectando com parceiros. Muitos deles estão no BNI hoje, porque mais no futuro a gente levou eles para a equipe, mas lá nesse início, a gente cansou de fazer isso em Pissarras, né? E a gente falou, vamos fazer em Balneário, e a gente marcou um dia de reuniões em Balneário, e viemos no Gabriel, que era uma loja de revestimentos aqui de Balneário, e aí a gente sentou para conversar 15 minutos com eles, ficamos 4 horas conversando, assim, sabe aquela conversa que Sim, gostosa. flui, assim, no final ele falou, cara, eu tenho que convidar vocês para ir no BNI. E aí foi ele que chamou a gente veio conhecer, né? Na primeira reunião eu vim sozinha, e aí o Marcos falou, que a gente morava em Pissarras, e aí vir para Balneário. Tinha que estar aqui às 6h15, então tinha que acordar às 4, se preparar, viajar, chegar antes.
E aí eu vim sozinha. Quando eu voltei, eu falei assim, meu Deus, a gente precisa participar disso. E ele falou, que lavagem cerebral que fizeram em ti, né? Porque tu saiu daqui de madrugada, foi numa reunião de empresários, mas eu me lembro como se fosse hoje, assim, quando eu tava subindo o elevador do Pacífico, que foi na reunião do Implacável que eu fui, e aí aquele som de pessoas conversando, assim, tipo, super alto, e aí quando abriu a porta de elevador, assim, aquele mar de empresários, e eu falei, meu Deus, onde é que eu vim parar? Então, foi muito legal, assim, na hora eu já busquei o Lucas, falei, tem vaga aqui, não tem aqui, tem outra equipe. Aí ele falou assim, olha, tem no Brava, que era uma outra equipe de balneário. Eu falei assim, tá, e Pissarras, tem como a gente lançar em Pissarras? Tipo, eu cheguei, assim, nem conhecia ele, nunca tinha visto, eu já falei, posso lançar uma equipe em Pissarras? Acho que ele deve ter pensado, quem é essa maluca? Mas como eu já tinha lançado, eu fiz parte da fundação da primeira empresa júnior de Santa Catarina de arquitetura, né? Então, eu já tinha esse viés, assim, de trazer algo de inovação, sabe? Já tinha um pouco de experiência também. Então, foi assim que eu vim parar no BNI, foi assim que, né, eu entrei no Brava. Fiquei 8 meses no Brava, não tive nenhuma falta, nem médica, nem substituição, nada. Então, toda sexta-feira eu tava lá. Acordava de madrugada, viajava, vinha, voltava. Então, assim, sempre muito dedicada, né? Porque eu entendi que eu precisava ser givers para receber alguém. Então, desde o começo, assim, eu já dei meus 200%, sabe? Então, foi assim que eu vim parar no BNI, foi assim que eu fui chegando até aqui. E aí tem um porém ainda, ela, né, mesmo morando longe, era uma das membros, né, que mais levava convidado, né? Conta um pouquinho dessa história. Deixa eu só fazer um gancho antes de tu responder. Eu lembro dessa cena e lembrei de algo que meu pai usava, uma analogia, ele falava assim, por exemplo, um jogador de futebol que se destacava, o pai sempre olhava e falava, esse cara tem estrela. E eu não entendi o que era ter estrela. E alguns meses atrás, eu tive uma percepção, né, um nível de consciência de que eu tenho estrela para algumas coisas, que é quando eu conheço alguém, algo que eu não sei explicar o que é, vem, sabe, aquela vozinha que uns chamam de intuição, enfim. Sentido, assim, né? E aí veio isso, essa vozinha falando, ela vai lançar. Sabe, aquele brilho, a estrela. E eu lembro, né, tu veio e me trucou, eu falei, vamos. E aí eu lembro do movimento que eu fiz, né, te desafiei e falei, olha, tu vai ter um desafio absurdo de vir para cá, de entregar, porque tu vai ter que trazer convidado, fazer todo o jogo da metodologia, mas se tu fizer, tu vai ter resultado mesmo aqui e tu vai conseguir, né, se desenvolver para lançar a equipe lá. E mesmo todo mundo sendo contra a tua aprovação por tu não ser de balneário, eu comprei a briga porque eu vi esse brilho no olho, né, que hoje é muito nítido para todo mundo, né, tu é apaixonada pelo que tu faz, tu transparece, tudo que tu bota a mão tu faz com excelência. Então, só aproveitando o gancho aí, é bacana a gente relembrar, né, porque vai passando o tempo... Eu tava vindo pra cá e foi passando um filme, assim, na cabeça, e é muito isso que você falou. No começo, muitas pessoas não acreditavam em mim e até talvez eu não acreditava tanto aonde eu conseguiria chegar. Mas tu acreditou, sabe? Então, tipo, eu sempre vou ser muito grata por isso, porque hoje eu olho pra trás e eu vejo o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu cresci, só que foi assim, sabe quando tu vai pro campo de batalha e aí tu tá lá, tu tem que se defender? Tipo, não tem o que fazer. Então, acho que foi muito disso, assim, tu deu esse empurrão, né? Eu tive a iniciativa, tu empurrou, mas acho que essa sucessão de fatores fez com que a gente chegasse onde a gente chegou hoje, né? Primeiro que é mérito seu, tu aproveitou a oportunidade, correu atrás e eu acompanhei de perto. Por isso que eu falei lá no início, que tu é o nosso case, tu é o meu case. Porque o meu papel, né, gente, como todo mundo sabe, dentro do BNI, é liderar líderes, é liderar os diretores. E de todos os diretores, Jane, eu tenho certeza que tu se a gente pegar todo mundo e botar numa mesa, numa régua, de todos os diretores consultores, talvez tu é aquela que não tinha todas as habilidades, estava, digamos assim, num nível inferior de desenvolvimento de habilidades, e hoje tu se destaca num nível absurdo. O teu grau de evolução é um dos maiores de todos os líderes, né? Não sei se tu tem essa percepção, acredito que principalmente o Marcos, as pessoas que te acompanham, né, nesse período todo aí, é muito grande a tua evolução, e a gente vai daqui a pouquinho trazer algumas histórias, né,
sobre algumas situações que aconteceram na tua caminhada. Eu acho que é muito sobre o quanto o meio molda, né? Então, por isso que a gente Perfeito. fala assim, o estar no BNI com outras pessoas transforma a gente. E eu sinto que eu fui transformada em diferentes esferas, tanto pessoal quanto profissional, com desenvolvimento. Eu abracei isso. E eu acho que o mais legal de tudo, acho que eu até nunca te falei isso assim, mas é que hoje eu, estando como diretora e liderando outras pessoas, eu consigo ver essa evolução que eu tive nos outros. E aí é muito legal quando tu vê uma pessoa que entrou como membro e aí entrou para uma coordenação e vai se desenvolvendo e tu vê a curva de evolução dela e eu consigo entender, tipo, o que eu vivi, só que proporcionando isso para outras pessoas. Então, acho que Agora tu é entende também o que me alimenta, o propósito, sim, né? Não tem preço propósito. isso. A gente mudar, ajudar a mudar a vida Uhum, das pessoas, né? é Elas se verdade. desenvolvendo. Muito bom, inclusive eu perguntei, Lucas, o que é Jeane, assim, ela se destaca. Ele falou, nossa, o desenvolvimento que ela teve com o Beni foi incrível, surreal. Então ela se destaca na liderança e também no desenvolvimento pessoal que ela teve com a ferramenta. Então ele até comentou comigo sobre uma situação que foi no teu primeiro dia do Beni, quando você pegou o microfone e foi te apresentar. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho aqui comigo. Então, foi nesse mesmo dia que eu subi no elevador, foi a primeira reunião que eu fui, que foi do Implacável, né? E aí, quando eu peguei o microfone pra me apresentar, eu já tava tremendo, assim, começou lá na fila, eu já tava tremendo aqui. E aí eu falei, bom dia, meu nome é... Ai, tô nervosa, passei o microfone. Tipo, eu não falei nem meu nome. Aí imagina, eu vim de Pissarra, acordei de madrugada, eu não consegui nem falar meu nome. Aí eu fiquei indignada, assim, falei, mas que absurdo. E aí ali eu vi, assim, eu preciso muito desenvolver isso, sabe? E eu acho que, assim, entrei em fevereiro de 23 no BNI, então são já uma jornada. E eu acho que se nesse período eu poderia ter feito 15, 20 cursos de oratória, eu acho que eu não teria desenvolvido o que eu desenvolvi no BNI, sabe? Porque mais do que a prática, que é o que nos força a desenvolver, o ter uma rede de apoio, sabe? Quando eu fiz a minha primeira palestra, quando eu me tornei membro depois, e aí teve a palestra, né? E eu via falar da minha palestra, eu já ficava mal, assim, tipo, já dava borboletas no estômago, falei, não, vai dar ruim, vai dar ruim. E aí eu cheguei pra apresentar, e aí eu tremi, assim, sabe aquela voz de quem vai chorar, assim? E aí, só que eu contribuía muito com a equipe, eu sempre fui muito givers, eu, né, construí relacionamentos mesmo com as pessoas ali, tinha esse carinho com as pessoas e era recíproco. Então, quando as pessoas me viam nervosa, elas ficavam nervosas junto, né? E aí, quando eu tava apresentando brava, eu tava quase chorando, tava quase todo mundo, tipo, chorando junto, sabe? E aí eu senti aquela rede de apoio, e aí quando eu olhava para as pessoas e elas ficavam assim, tipo, vai, você consegue, sabe? Cara, do nada fluiu, assim, e foi absurdo, sabe? Tipo, os 2 primeiros minutos da apresentação, eu quase não conseguia falar. Eu tremia, assim, tipo, e aí do nada eu senti esse apoio das pessoas e aí fluiu, sabe? Então, é algo que é muito significativo, assim, sabe? Essa construção de relacionamento, ela não é só uma palavra, não é só um valor, sabe? É algo que a gente vive. E quando a gente tá aberto a viver isso, transforma, sabe? Então, é bem E eu significativo. vou aproveitar o gancho para enfatizar algo aqui, para vocês imaginarem o seguinte cenário, até porque o Beni é uma escola de liderança e o líder ele tem que ter essa capacidade, tá, gente? Olha o cenário. Ela não conseguiu se apresentar, pegou o microfone, passou para frente e mesmo acontecendo isso, ela veio, se conectou com sangue no Nossa, é verdade. olho e eu acreditei pelo motivo que eu Sim. falei. Beleza, sangue no olho, gente. Quando alguém quer, ninguém segura, nada segura. Segundo ponto, ela resumiu. Eu estava nesse dia e na primeira apresentação principal dela, de 7 minutos, ela simplesmente travou pelo emocional, desabou na emoção e toda a equipe assim, ó, vai, apoiou com água ali, e eu na frente dela assim, querendo levantar e ir lá, tipo, vamos, estamos contigo. E aquela energia, ela apertou os dentes e foi, concluiu, e isso trouxe garra, força, e tu não parou mais. Então tu superou desafios que muitas pessoas não se colocam nessa situação. Então, talvez outras pessoas no teu lugar já teriam desistido. Tipo, Ah, vou não largar é de para mão, mim, assim, vou né? largar. Olha esse desafio, lançar uma equipe numa cidade que tu Sim. nem é de lá. Quanto tempo tu estava morando em Pissarras, né? Quando tu decidiu formar? Cara, tava 6 meses.
6 meses estava morando em Pissarras. Então, assim, eu não tinha rede de contatos lá, mas eu decidi que eu ia construir essa rede de contatos para daí poder contribuir cada vez mais pro BNI, né? E eu lembro que quando eu entrei, o meu maior medo era, Lucas, será que eu vou conseguir fazer referência? Será que eu vou conseguir, tipo, trazer convidado? E aí eu lembro que no primeiro mês que eu entrei, eu já saí como networker notável. Eu não lembro se era de referência, se era de 1 a 1. Não, na época não tinha 1, né? Era... Eu não sei se era de convidado, mas eu lembro que eu Eu saí acho que nos foi networkers convidado, notáveis. que foi a Aham. principal objeção da turma. Ela não vai conseguir trazer Sim. convidado, ela não é daqui, não tem rede e tal. E aí tu começou a provar. Muitas pessoas duvidavam, muitas pessoas torciam contra, a gente Uhum. sabe. A gente sabe. E tu foi superando, usando isso como gasolina, como incentivo. E não para nunca de evoluir, assim. A gente te acompanha. Cada mês que passa, tu tá maior, tu tá gigante. Mesmo sendo Pequenininha. pequenininha, tá liderando uns tubarões lá, os principais empresários da cidade. Cidade Sim. pequena é um desafio maior ainda. Então, cara, orgulho, tá? Orgulho. Show, Obrigada. hein, Giane? E aí já falar disso de evolução pessoal e profissional. Conta um pouquinho, quando você tocou e disse assim, eu tô evoluindo, o Beni pra mim tá fazendo bem, mais bem do que mal. Eu chorei, beleza, enxuguei as lágrimas, né, e fui pra frente. Quando que tu notou assim, a virada de chave pra dizer assim, pô, foi aqui que eu me toquei que o Beni tá fazendo mais bem do que mal pra mim? Cara, eu acho que. Não sei se teve um momento onde isso aconteceu, sabe? Mas teve uma sucessão de fatos que foi me conduzindo, assim. Então, por exemplo, desde esse início, assim, só de ter recebido esse voto de confiança do Lucas, sabe? Tipo assim, cara, deu certo. Tá, beleza, eu tô. A partir do momento que eu entrei no BNI, a gente abraçou muita causa e a gente definiu metas também no escritório, né? Então, eu sentei com o Marcos e o Marcos falou assim: tu precisa nos 3 primeiros meses conseguir resultado. Então, assim, eu amava estar ali, né? Conectar com as pessoas, tá lá, é não influente, né? Uhum. Mas eu entendi, beleza, eu preciso gerar resultado. E aí eu comecei, tá? Eu separava a sexta, vou fazer muitos 1 a 1, então eu fazia reunião de manhã, na sequência eu sempre fui uma das últimas a sair, ficava no networking até no final, tentando buscar alguma oportunidade e como que eu conseguiria contribuir para as pessoas também. Então, no meu primeiro 1 a 1, um dos primeiros que eu fiz, na verdade, eu fui porque eu entendi que eu poderia passar uma referência para ele, só que eu não sabia como passar. E aí eu pensei, bom, eu preciso fazer 1 a 1 para entender mais a fundo o negócio dele. E aí, com aquela cabeça givers, né? E ele é construtor, o Everton. E aí sentei no 1 a 1 pra entender como que eu poderia passar essa referência pra ele. E aí eu só queria, tipo assim, ouvir. Daí ele falou, não, mas agora tem que falar de ti. E aí quando eu comecei a falar do nosso serviço, ele disse, não, eu preciso de vocês. Vamos, passa um orçamento. E aí, assim, já foi no primeiro mês, eu já fechei o primeiro contrato. E a minha cadeira é uma cadeira que envolve muito construção de Sim. confiança e tal. Então, assim, o Lucas já preparou, talvez tu demore 6 meses pra fechar um negócio. E eu fiquei, tipo, cara, então no primeiro mês já deu certo. Tá, então tem que ser mais giver. E ali eu já entendi como jogar o jogo, né? Quanto mais eu ajudasse, mais eu seria ajudado. E aí isso veio meio que num efeito dominó de destravando várias coisas em mim, sabe? Tipo, cara, como que eu posso evoluir? Estar junto das pessoas. Como é que eu estou junto das pessoas? Tipo, sendo genuíno, né? Querendo conhecer, assim, eu não buscava ter conversas superficiais no café. Eu buscava entender a pessoa a fundo de verdade, me conectar e dali às vezes surgiu uma amizade. Aí o pessoal já falava, quando tu vir pra cá, quiser dormir na minha casa. E daí no outro dia a gente faz alguma coisa junto. Então, assim, tu vê que é uma construção de relacionamento genuína, sabe? E aí isso foi me destravando, assim, né? Então, pessoal e profissional, eu acho que foi caminhando junto, sabe? E a inspiração de estar convivendo com pessoas que muitas vezes tinham mais idade, mais sucesso, mais faturamento, mais empresas muito maiores, equipes gigantes e estavam ali do meu lado. Então, eu sempre vi isso como oportunidade, sabe? Como é que eu posso olhar para isso e aprender com isso, né? Com essas pessoas, com a jornada delas. Então, um exemplo, assim, prático, né? Teve reunião do BNI no início, quando eu entrei no Bravo, que às vezes eu ia assim, tipo, arquiteto usa muito roupa preta, né? Então, eu ia, tipo, camiseta, calça preta e um tênis branco, e é isso aí, que, tipo, era uma roupa normal Uhum. que arquiteto usa em evento. Só que eu passei a perceber que as mulheres era blazer, tipo, salto, uma roupa diferente, eu falei, cara. Aí tu vai se moldando, né? E aí tu conhece a Kelly da vida, que também te dá umas dicas, aí tu vê uma palestra, aí tu vê uma Fiona Machado. Então, assim, tudo isso vai contribuindo para que a evolução seja gradual, sabe? Então, eu acho que não teve um momento que foi tipo, isso aconteceu. Mas foram várias coisas que foram, tipo, criando essa construção na minha mente. Cara, tá valendo a pena e eu quero investir meu tempo, minha energia aqui, sabe? Muito bom, Jenny. Eu até anotei aqui já algumas coisas que eu aprendi hoje contigo. Olha,
um mindset muito do giver's gain, que nós falamos dentro do BNI, e que nada mais é do que você, de fato, gerar valor para os teus colegas de negócios ou possíveis parceiros de uma forma genuína, sem estar buscando ou cobrando que isso lhe traga um retorno, porque no longo prazo, no médio prazo, já tende a ter esse retorno, né? E tu disse que em um mês já conseguiu. Segundo ponto, fazer com excelência. Então, não fazer aquela entrega meia boca, mas sim se dedicar de fato de uma forma genuína e fazer algo bem feito. Resiliência, então, apesar de todos os desafios, talvez não te apresentando da forma como você gostaria da primeira vez, mesmo assim você foi lá e sabia que você conseguiria ter a capacidade de desenvolver e criar um grupo numa região que você estava há pouco tempo e você foi lá e encontrou uma alternativa mesmo não tendo ainda rede de relacionamento lá. Então, isso eu achei bem legal, né? Porque você não tinha contatos. Então, um outro ponto que você trouxe é que a estratégia que você utiliza é que muitas vezes você ficava até o final das reuniões buscando oportunidades estratégicas. Em que momento você viu que isso era algo diferente, que não eram todos os membros que usavam essa estratégia? Eu não sei se por a gente ter definido essa meta, né? Eu e o Marcos, a gente sentou, então eu senti, assim, que eu precisava explorar tudo que estava ao meu alcance. Então, e eu também vinha de Pissarras. Eu tava investindo algo, assim, tipo, uma jornada longa. Eu viajava para estar ali, então eu via muito valor, sabe, nas pessoas que estavam ali. E aí eu sentia que às vezes, o pessoal, tipo, terminava a reunião, já saía. E eu olhava, não, mas, sei lá, o Sanzo também sempre ficava, o Sanzo tá aqui ainda, não, vou conversar com ele. Ah, o Bruno tá aqui, vou conversar com ela. E, tipo, o Everton, vou trocar uma ideia, vou aproveitar para perguntar sobre aquele orçamento. Então, assim, eu sempre era a última a sair. Até hoje, na verdade, nos fóruns, eu sempre, tipo, tô lá até o final. Então, assim, e às vezes surge uma conexão que é extremamente estratégica para mim, de um momento que nem eu esperava, sabe? Então, eu acho que é mais sobre essa questão que você falou, assim, do querer, do ver a oportunidade e do querer explorar o que tá ao meu alcance, Perfeito. sabe? E você tinha dito também, e era uma pergunta que eu ia te fazer sobre o que o BNI trouxe de negócios que talvez se você não estivesse participando como membro, isso teria dificultado. Você comentou sobre o Everton. Teve algum outro tipo de parceria ou alguma situação que você pode estar compartilhando conosco? Sim, com certeza. Teve muito case legal, assim, de projeto, porque hoje a gente tem vários clientes dentro do BNI, né? Porque aí a conexão vai acontecendo, aí a pessoa compra um terreno, quer construir uma casa, daí lembra da gente, então é algo que acaba sendo leve e fluido, né? Mas tem um case, por exemplo, de um cliente que a gente vai iniciar a obra da casa agora, é uma casa de alto padrão, um cliente super legal. É tipo assim, nosso cliente dos sonhos. E ele veio através de uma referência do BNI. Só que um detalhe também que é muito legal é que ele veio como referência depois que essa membro já tinha saído. Então, assim, e ela não era membro nem do Brava e nem do Multiplica. Ela era membro de Itapema, do Domínio. Então, assim, olha só, quando eu tava fundando o Multiplica, eu tava nesse movimento de preciso de pessoas. Então, eu também visitava os outros grupos, criava conexões e pedia a pessoas, se você conhecer alguém da região de Pissarras que quer entrar no BNI, me conecta com essa pessoa. E aí, nesses movimentos, eu fui construindo relacionamentos com membros de outros grupos também. E aí, depois que ela já tinha saído do BNI, essa engenheira que a gente construiu parceria e tal, fizemos algumas coisas juntas. E aí, ela lembrou de mim. Então, eu lancei, né, como referência para o BNI, porque foi algo que veio através do BNI. Eu não teria chegado nesse cliente se não fosse por ela. E é um cliente extremamente influente. E algo que é muito legal também, por exemplo, a partir do momento que eu apresentei a proposta para ele, comecei a buscar outros membros dentro do BNI. Você conhece esse empresário? Você conhece ele? Eu estou com proposta na mesa dele. Você conhece ele? Por quê? Porque eu também queria outras pessoas dentro do BNI que me ajudassem a fechar esse negócio. Então, você até mandou mensagem para ti. Eu fechei, Sim. inclusive, acho que eu Que esqueci de top, falar. né? E aí a Parabéns. gente fez o projeto, e aí, sim, ele, extremamente satisfeito, muito feliz. Vai começar a obra e é um cliente que é aquele que a gente chama aqui do NPS, né? Que quando ele passa ali do 9, ele é um cliente que ele fala tão bem que ele tá recomendando naturalmente, né? Então isso tem acontecido muito. Então esse é um case, por exemplo, que eu não teria chegado nele se não fosse pelo BNI e é nosso cliente dos sonhos, sabe? Então, Que legal isso. E para ver se vai além, né, disso. Eu fugi um pouquinho aqui do roteiro e olha só, pensando nisso. Como a gente faz? Eu vou comprar um tênis, eu vou ali, né, tal lugar ali, né?
300, 400 pila ali e eu compro isso. Ah, mas como é uma venda mais de alto valor, cara, tem que estar pensando muito em questão disso. Será que eu compro, né? O carro A, carro B, será que eu faço isso e tudo mais. Aí, a tua estratégia, e a gente sabe disso. Tá? Ah, você vai ver você lá no fórum, um exemplo, né? Viu lá no fórum, oi, eu sou a queridinha, tô aqui se precisar de mim, né? Mas aparece bastante isso em ti. E aí quando o Lucas fala da estrela, é isso mesmo, que nem, eu não te conhecia lá no fórum e diz assim, tu tem cara de ser muito gente boa, vem cá, vamos gravar, sabe? Aham, Né? E daí até sim. depois eu mandei pra Lizzie, e daí ele disse, não, eu conheço ela, é bem, e daí eu disse, é isso Aham. mesmo, pode fazer. E aí pensar na estratégia, meio tipo cercar, pô, eu tenho aquele cliente ideal, então eu vou cercar, ó, fala bem de mim aqui, fala bem de mim aqui, fala bem de mim aqui, e imagina eu tô aqui, sabe? E Sim. sabe, vai muito além dessa estratégia do simplesmente, é só de fazer negócio e puxa muito mais a aproximar para aquele cliente ideal, né? Que nem tu falou, É. cliente dos sonhos. A gente tem também um cliente dos sonhos que não incomoda, que não é, cara, e a gente consegue estar entregando e o Aham. cliente aceita. Pô, cara, é tão bom, vai muito além disso, cara, muito bom, Só que muito é bom. muito interessante porque, assim, vai além, mas é o arroz com feijão do BNI, sabe? Porque isso eu aprendi com a estratégia. Então, por exemplo, o que me virou essa chave foi o Power Team do Brava. Quando eu fazia parte lá, teve uma das reuniões do Power Team, que é extremamente estratégico, a gente seguia a metodologia bem certinho. A gente fez uma reunião e uma das perguntas que tem ali é para você comentar as propostas que tu tem na mesa, né? Se você se sentir confortável, você abre. E aí eu falei, olha, eu tô com essa negociação. Aí a gente tem um engenheiro ambiental lá, que é o Rodrigo Camacho. Ele virou para mim na hora e falou assim, não, mentira que tu tá apresentando uma proposta para esse cara. Meu, ele é meu amigo de infância. Aí, na hora, a gente saiu da reunião do Power Team, ele já ligou pro meu cliente e começou, né, falar bem, meu, são muito bons, não sei o que, elogiou. E esse cliente tava com mais de uma proposta na mesa, então ele tava decidindo entre quem ele ia fechar. E aí, tipo, ele recebeu a ligação do Camacho, depois ele já me mandou um WhatsApp. Oi, tudo bem? Quero fechar com vocês. Então ali eu entendi através da metodologia, né, tipo, fazendo os Que legal. treinamentos e na prática mesmo, uma reunião do Power Team acontecendo, o quanto aquilo é poderoso, sabe? Essa questão do saber jogar o jogo e usar isso a nosso favor, sabe? Então, é a estratégia, né? Aproveitando o gancho, o Power Team representa mais de 60% dos resultados que você fará no BNI. Power Team é o segredo, tá? Fica a dica. E É. puxando aqui, eu vou fazer um 3 em 1 aqui, ó. Acho que dá match. Primeiro, liderar. Líderes é o maior desafio e lá atrás, lembra que a gente falou sobre isso, né? Sim. Então eu quero que tu fale aqui, para quem nos acompanha, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no cargo de diretor, explicando um pouquinho o papel do diretor consultor Uhum. e principalmente, né, trazendo quais foram os aprendizados e como que você aplica isso fora do BNI. Tá. Beleza. Papel do diretor, as Tá. responsabilidades, quais foram os Uhum. aprendizados disso, os desafios e se trouxe crescimento ou algo que te desenvolveu para você aplicar fora, no dia a dia. Perfeito. Eu acredito que, assim, um dos maiores desafios de estar como diretora do Multiplica, na verdade, como pessoa que lançou a equipe, né? Porque no Brava, como eu entrei no Brava já com essa cabeça, né? De cara, vamos lançar uma equipe em Pissarras, eu nunca fiz parte de coordenação. Então, no Brava eu fiquei 8 meses, mas eu não participei de nenhuma coordenação. Só que quando eu fui para o Multiplica, eu era a única pessoa lá que tinha experiência de BNI e, ao mesmo tempo, nunca tinha estado numa das coordenações. Então, eu tinha que ensinar para as pessoas o que elas precisavam fazer, Sem mas ter eu também feito, não sabia. sem ter passado nos bastidores, Sim, sabia exatamente. ser membro, mas não tinha. E É, se você nunca entrou nos bastidores, trio de liderança principalmente, tu não faz ideia o desafio que é, né? exatamente. Existe muito bastidor, assim, na gestão do BNI. Só que isso é muito legal. E acho que foi um dos meus maiores desafios, mas também o que mais me fez crescer, sabe? Porque, por exemplo, eu precisei aprender tudo que precisava ser feito para poder passar e conduzir essas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu, como, né, arquiteta, detalhista, perfeccionista e com dificuldade de delegar, eu
mostrar para as pessoas como fazer, mas eu também tava ali junto fazendo. Então eu comecei a ficar maluca, né? Porque daí eu tinha que ser membro, mas eu tinha que ser todos os, os cargos ali ajudando as pessoas no bastidor. Então eu me doei muito, 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 assim, e agradeço muito o apoio do Marcos também, que é meu sócio e meu noivo também, porque sem ele eu não teria conseguido me doar nesse início de startar o grupo. E ali, o meu maior desafio, eu acredito que foi o delegar. E aí ali eu aprendi muito também, porque eu sempre ligava para o Lucas, né? Lucas, me ajuda. Meu Deus, eu tô com essa situação, o que que eu faço? Então sempre foi muito esse processo de buscar feedback. O que que eu não tô fazendo, o que que eu posso fazer melhor, que talvez eu não tô fazendo tão bem feito. Então sempre estive aberta a receber esses feedbacks, assim, ó, tu tem que melhorar aqui. Então eu vejo que a parte de delegar, eu delegava, aí eu comecei a delegar, né? O Lucas falou, tu tem que largar o osso, tu tem que largar o osso, deixa as pessoas fazer. Tá bom, então eu vou deixar fazer. Aí tinha o treinamento, né? Eu ia lá, explicava como é que fazia e largava. Daqui a pouco começava a dar errado. Tu tá vendo? Não dá certo isso. Aí o Lucas chegou pra mim, é que tu não tá delegando, você tá delargando. Tu não pode só, tipo, falar pra pessoa e como é que faz e largar. Ela tem o processo de aprendizado, de adaptação, e tu tem que acompanhar, olhar os resultados, tem que seguir as métricas. Aí eu falei, tá. Agora Daí sim. vem aquela questão, né? Então é mais rápido eu fazer do que pegar e esperar ele se desenvolver. Deixa que eu resolvo. E hoje eu aprendi que no curto prazo é mais rápido eu fazer, mas no longo prazo é tão bonito quando você vê a pessoa assim abraçando aquilo, aprendendo a fazer e brilhando, sabe? Porque aí eu vejo assim que hoje eu tenho uma visão de que eu acredito que eu vou ser cada vez mais uma diretora melhor quando eu menos colocar a mão e eu mais conseguir guiar as pessoas, sabe? E eu ver que sem mim as pessoas conseguem fazer melhor ainda do que comigo do lado guiando, sabe? Então eu tenho seguido muito esse direcionamento do Lucas. Vai, treina, ensina, ajuda, esteja sempre presente. Eu sempre tô ali, e aí, tudo certo? E aí, precisa de alguma coisa? Converso, peço feedback, e acho que, assim, esse processo do feedback, estar aberto e buscar, né, tipo, tanto perguntar para a pessoa como ela tá se sentindo naquele cargo e, ao mesmo tempo, eu perguntar como eu tô sendo como diretora, eu tô conseguindo te guiar bem, você tá sentindo falta de algum direcionamento? Então, eu sinto, assim, que eu tenho um vínculo ali de liderar o trio e o trio liderar os coordenadores e todo o restante, e assim a gente vai indo. E é muito legal ver a roda girando sem você colocar a mão, sabe? Eu acho que o bonito da gestão é isso, né? É muito desafiador a gente chegar nesse lugar, mas eu vejo que é uma das coisas que mais tem virado chave pra mim e que eu não viveria fora do BNI, porque eu nunca conseguiria, né, estar nesse lugar, nunca estaria nesse lugar de liderar tantas pessoas. E que nem o Lucas falou, lá no Multiplica, foi um grande desafio, porque a maioria dos empresários que estão ali, né, que nem eu falei, tem mais tempo, às vezes tem uma empresa com 20, 30 colaboradores, em faturamentos, às vezes milionários, tem, tipo, tempo de empresas 20, 25 anos, sabe? Então, é muito desafiador eu estar num lugar ali de, cara, eu preciso liderar essa pessoa. Então, entender o que é importante para ela, qual que é o perfil dessa pessoa, como que eu lido com ela, como que eu faço ela se sentir parte, como que eu faço ela brilhar, mas do jeito dela, não do meu jeito, sabe? Então, acho que essas são as coisas que mais me fizeram desenvolver, assim, me tiraram da zona de conforto, né? E até hoje, assim, acho que é uma evolução constante, né? Tá, era isso, né? É, sim. Meu orgulho, Muito meu orgulho. bom, falou muito bem. Fala assim, é cria minha. Cria minha. Foi eu, assim. Bárbara. Já aproveitando o gancho, você fala que antes você tinha essa tendência a centralizar, dificuldade de delegar, querer que fosse executado da forma como você executaria. E eu acredito que isso, além de ter impactado diretamente no teu desenvolvimento dentro do BNI, deve ter impactado também na estrutura de processos dentro da tua empresa e até mesmo no teu relacionamento. Então, como foi isso para ti? O quanto que isso impactou nos teus negócios? Eu acredito sim, bastante, sabe? Porque até o próprio processo de projeto, né? Tipo, eu e o Marcos, a gente sempre teve ali tudo muito organizado. Então, nosso projeto passa por checklist, validação, vai para a prefeitura, checklist, tá tudo certo, organizado. E eu sentia muito essa necessidade de, para um projeto ser de excelência, ele tem que passar na nossa mão. E aí, o BNI me ajudou a desconstruir isso, né? E o Lucas sempre falava, vocês têm que contratar, vocês têm que formar equipe, vocês têm um potencial de crescer. E eu tava ali, né? Não... Você tá louca pra largar meus projetos? Então, assim, a gente já desconstruiu bastante isso, né? Então, eu acho que é muito legal quando a gente tem algo de fora
que nos transforma, sabe? Porque aí você começa a receber feedback das pessoas também, né? Tipo, e o Marcos também, que é meu sócio na vida da empresa, né? Porque a gente tá junto no escritório, mas também ele é meu noivo. Ele percebe isso, assim, sabe? E acho que uma das coisas que mais impactou na minha vida pessoal foi o quanto esse desenvolvimento de inteligência emocional de lidar com pessoas, sabe? Porque no começo, quando a gente fundou a equipe lá, acontecia um conflito, eu me desesperava. Aí eu não comia, eu não dormia. Aí eu ligava pro Lucas, meu Deus, socorro! Então, assim, era tipo, eu ficava sem chão, sabe? E aí hoje acontecem conflitos, assim, muito piores do que lá no início, assim, muito mais pesados que eu tenho que lidar, que eu respiro fundo, tá, beleza, como é que eu vou resolver isso, sabe? E aí, às vezes, até o Marcos olha pra mim e fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo contigo, sabe? Nem parece que isso está acontecendo. Porque eu percebo essa mudança na minha inteligência emocional, que nem o Lucas sempre falava antes de eu ser diretora, que era um MBA de gestão de pessoas, né? Ser diretor é tipo um MBA, porque te desenvolve. Só que te desenvolve no campo de batalha. Não é, tipo, uma teoria que tu fica lendo lá, como lidar com as pessoas. Não, a pessoa, tipo, já teve membro da equipe que bateu de frente comigo. Tipo assim, de querer brigar. E aí, eu com meus 1,52 m, né? Aí, tipo, com essa carinha de menina. Aí, tem que bater de frente com alguém, tu tem que desenvolver habilidades, argumentos, formas de lidar, pra você conseguir contornar as situações e mostrar pra pessoa o outro lado. Porque muitas vezes, esse membro, inclusive, depois ele veio conversar comigo e falou assim, cara, hoje eu olho pra trás e eu vejo, cara, que quanto eu aprendi com aquela situação, com tudo que aconteceu. Então, é bem desafiador, só que faz a gente crescer e tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto a sair um pouquinho da zona de conforto, né? Mas só um pouquinho, né, Lucas? Opa! Show. E aí, tu falou desse perrengue, tem um, não sei se tu quer falar desse, ou mais um perrengue, não vamos citar nomes, né, e tudo Aham. mais, A não mas... ser que tu queira. Melhor não tenho do conflito aí. Melhor não. Cadê os coordenadores de conflitos É podcast? isso. Mas disso, assim, ó, aconteceu isso, e daí eu não sabia o que fazer, e eu tomei essa decisão, e no final deu certo, É, ou não também, Uhum, Como sabe? lidar em determinada situação, Porque assim, né? ó, no uhum, pega mesmo, né? sim. Quando a gente fala, é liderar pessoas e tudo mais, uma coisa é liderar funcionários, né? Entendeu? Uhum, Liderar, entendeu? Quem tá abaixo de ti, não, é isso e deu, ó, ponto final. E lá não, lá, né, por ser todo mundo voluntário, né? Não sim. quero saber, não vou fazer mais. Como é que tu lidou, não sei, situações até pro pessoal, até para membros que quando acontecer isso, assim, ó, porra, aprendi com ela, né? Uhum. Que tu... Tá. Não vou citar situações em específico, mas assim, aprendizados que eu tirei de situações nesse sentido, né? Acho que primeiro ponto, assim, é a questão de empatia, sabe? De você se colocar no lugar do outro e tentar ver aquela situação, mas não da forma como você veria com o teu perfil comportamental. Mas tenta se colocar naquela situação, no lugar do outro, com o perfil dele e com as experiências de vida que aquela pessoa já teve, sabe? Porque, e quando tu faz esse movimento, como liderança, eu sempre busquei olhar para a situação. Por mais que eu entendesse, eu acredito que eu concordo com essa pessoa ou com essa, ser imparcial, sabe? Então, conseguir se colocar no lugar das pessoas, sendo imparcial, sem você já ter um posicionamento de cara, porque isso ajuda muito você a lidar na intermediação das situações, sabe? Porque como membro, você precisa que os dois saiam satisfeitos, porque se um ficar feliz e outro triste, um sai da equipe e o outro fica. E aí, se aquele comportamento não era correto, ele se replica depois. Então, eu aprendi muito isso, assim, a lidar com as pessoas assim. Vamos entender a situação desse lado. Beleza, agora parou. Agora vamos entender esse lado. Aí eu paro, penso, tá? E aí, no começo, eu era muito dependente do Lucas, assim, porque ele falava, Lucas, tem um conflito, preciso lidar contigo. Lucas, tem uma situação, preciso lidar contigo. E aí aconteceu, uma vez também, de que o Lucas tava, nem lembro o que era, mas não sei se era conferência, acho que tu tava em alguma coisa que o Lucas tava incomunicável naquela semana. E aconteceu algumas coisas que eu precisava resolver. E aí eu precisei tomar decisão por mim mesma. Foi a primeira vez que eu precisei decidir sem consultar o Lucas. Só que era algo que eu precisava do aval dele. E aí eu falei, bom, eu acho que ele decidiria por isso. E aí eu tentei buscar confiar no meu posicionamento como liderança e assumir a bronca, né? Falei, bom, se der certo, beleza, fiz dar certo. E se der errado, eu também vou ter que assumir a responsabilidade. Então, acho que isso é muito importante para um líder também, sabe? Porque às vezes, quando a equipe tá lá
no topo do semáforo, feliz da vida, o diretor tá lá bem felizão. Ah, essa equipe é minha. E aí, quando a equipe às vezes tá num momento mais desafiador, ou às vezes o membro tá passando por um momento mais desafiador, às vezes aí o diretor se esquiva. E aí, isso é um movimento que traz muita dificuldade para quem é membro, sabe? Então, eu sinto que é importante eu estar presente sempre. Já teve fórum que às vezes a gente estava no vermelho, que eu não queria ir. E aí eu tive crise de ansiedade antes, e eu falei pro Marcos, eu não vou. Aí eu cheguei às lágrimas, respirei fundo e falei, tô indo. Então, assim, cheguei lá, apresentei igual. Tava feliz? Não, mas eu sabia que eu precisava estar ali, porque tinha os membros do Multiplica ali, eu precisava estar representando, sabe? Então, acho que é muito sobre isso, sabe? Olhar para as pessoas e ver elas como pessoas, porque a gente precisa representar elas, né? Humanização, né, cara? É. Impressionante. E lá da onde a gente vem, né, Noel? Lá a gente chama o menino, né, de piá. Piá, guri. Piá faz o que quer. O homem faz o que precisa ser feito. Então, isso se aplica ao cargo. Vem muita responsabilidade. E foi bacana trazer essa situação, eu lembro exatamente, né? E eu lembro quando eu me comuniquei, né? Quando eu voltei ao planeta, eu acho que eu estava em Madrid, foi na Acho que conferência. foi isso, aham. E aí tu me trouxe, Lucas, ó, não briga comigo, mas eu isso. E aí, quando eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que tu tomou realmente decisões relevantes. E eu lembro do que eu te falei, Jane, parabéns, assim, tu tomou as mesmas decisões que eu tomaria, e se tu tivesse tomado decisões não tão assertivas, tava tudo certo também. Porque aí que tá o jogo de bastidor, a gente sempre vai apoiar ali quem tá na frente do campo de batalha. Mesmo que a pessoa tome decisões erradas, o meu papel além de preparar, é proteger. E o diretor tem esse papel com os trios, e os trios com os coordenadores e assim por diante. E quando o membro e o líder, né, tem essa percepção, aí sim tu consegue estar liderando essa pessoa. É um alinhamento. E na convivência, e não foram poucas horas de conversa, a gente falava, teve uma época que era todos os dias ali, né, por muito tempo. Ninguém vê o que a gente... o que tu faz, Lucas? Beleza, tu tá toda manhã numa equipe, mas e nas outras horas do dia? É o dia inteiro falando com a turma, resolvendo conflitos de pessoas, gente. É muita gente, muita coisa. O dia, assim, começa e termina e quando a gente viu, a gente não fez nada, mas fez muita coisa, né? Então, só para vocês entenderem, quem nos acompanha aí, um pouquinho dos bastidores aí a nível da diretoria. É um jogo aí que nos traz muito crescimento através desses desafios. E agora eu acho que a turma está entendendo por que eu falei que tu era o meu case. É fácil hoje o pessoal olhar o nível que tu está enquanto líder, né? Só que quem te conhece, os membros do Multiplica lembram. Os do Brava, mais ainda. Os do Brava, bastante. Os do Brava que vão nos acompanhar, a galera fundadora lá, te conhece lá detrás do Brava e hoje acompanhando aqui a tua evolução. É nítido, é perceptível. Mérito seu. Parabéns. E aí, mérito nosso, né? Mérito nosso, porque tu lidera, eu aprendi contigo e eu vou replicando, né? Muito bom. Então, recapitulando, hoje eu anotei 12 tópicos que eu achei bem interessante. Entregar... 12? 12, ó. Foi uma baita de uma mentoria, né? Meu Deus! Isso aqui é muito legal, essa troca que nós A gente temos. podia cobrar ingresso dessa aqui, eu acho, ainda. Do nível aí de entrega. Isso. Eu tô cobrando aqui, ó. Porque, olha só, eu anotei sobre o Giver's Game, que é... Eu anotei assim, bom, mas o que será que faz parte do mindset, então, de um bom líder que consegue se desenvolver? Tu trouxe muito forte sobre a questão do Giver's Game, que é o entregar além, né? Não somente pensar no retorno que tu vai ter. Tu falou sobre fazer tudo com excelência. Então, trocando o perfeccionismo por entender qual é o melhor possível que você consegue entregar em determinada situação. Sobre a resiliência, então, apesar das adversidades, chora, vai lá, mas tu vai honrar o teu papel, honrar quem tá contigo ali e representar com excelência. Então, que antes tu também não tinha rede de contato, então encontrar uma solução para um problema e não se vitimizar e se colocar numa zona de conforto. Sobre a estratégia que você utiliza para prospectar novos clientes e também estreitar relacionamentos, além do 1-on-1, você fala que você sempre fica nas reuniões, tanto em fóruns, que são as nossas regiões onde você tem contato com membros de outras equipes, mas também na reunião
porque às vezes a gente está cansado, a gente acorda cedo, quer ir direto, e a gente deixa de aproveitar um momento que é fundamental, que é o momento ali pós-reunião para fazer esse contato e estreitar relacionamentos. Você falou sobre o interesse genuíno, o pensamento de buscar ter visão de mentores. Então, você não fez parte do trio de liderança, que era importante para você entender sobre os processos, porém você já sabia que precisaria entregar, performar para entender sobre a metodologia e como você faria isso com excelência para fundar ali, né, o teu grupo. Você também falou sobre visitar outros grupos, então você estreitou relacionamentos com outras equipes, e uma coisa que nós não citamos é o pitch dela. Que o pitch dela é muito forte. Então, quem vai num fórum, ou até mesmo no grupo dela, fica muito claro com o que ela trabalha. Então, ela tem um pitch que vai martelando. O que que você faz? Repete comigo, é casa. E isso vai ficando ali, tatuando na mente, né, do possível cliente ou o colega membro de BNI, o que você faz. Então, quando preciso de uma... Eu sei. Sim. Então, essas são algumas estratégias que você utiliza para conseguir performar. A estratégia de validação também. Então, você pegou a metodologia do Power Team. Power Team, para quem é novo membro, ou se na tua equipe ainda não tem o grupo de Power Team, é o quê? Você entender quem são profissionais estratégicos para o teu negócio e você abre os clientes que você tem ali orçamento na mesa ou alguém que você gostaria de ter contato e ver se algum membro teu, parceiro ou até mesmo cliente que você tem dentro do grupo tem acesso àquele contato, tem um relacionamento para ele conseguir facilitar essa tua validação com o objetivo de estar ali fechando esse contrato. Então, o autoconhecimento e ter a questão ali da empatia, entender sobre perfis comportamental. Então, você precisa entender quem você é, qual é a tua tendência, a tua maior habilidade, né? Que é o que nós chamamos de zona flow. E sobre perfil comportamental, na semana que vem nós vamos entrevistar o Diego Reginato, onde ele é especialista em perfil comportamental. Então, nós vamos abordar esse tema aqui para que você possa entender quem são os teus colegas de grupo, o perfil dos teus colaboradores, dos teus líderes e liderados, para que você consiga ter mais harmonia e performar também de uma forma mais fluida. Bom, eu acredito que esses foram os tópicos. E agora o nosso Dex. Para a gente fechar, Jane, que conselho tu daria aí para algum membro que não entendeu o valor do BNI ou não está performando, até para algum líder aí que nos acompanha e não está tendo resultados? Que conselho tu daria aí para a gente fechar? Eu acho que confiar, sabe? Confiar primeiro na metodologia, que já existe há 40 anos, está em mais de 70 países. Confiar na nossa equipe, que não é, a grama do vizinho não é mais verde. A nossa grama, o nosso quintal é onde a gente vai colher. Então, eu acho que confiar na equipe que a gente tá, independente do tamanho, da performance que ela tá tendo, você pode fazer a diferença ali, sabe? Então, assim, confia na metodologia, olha, busca treinamento, tem muito material para a gente conhecer cada vez mais a ferramenta, aprender a jogar o jogo, confiar que sim, que se você plantar, você vai colher, porque isso é uma lei universal, né? Confiar nos nossos líderes. Eu precisei confiar muito no Lucas para chegar onde eu cheguei. Teve muitos momentos que eu não concordava com o que ele falava. E ele falava assim, ó, vai nesse caminho. Eu falei, tá bom. Respira fundo, ele tem mais experiência, ele já viveu isso e vou, mesmo não concordando, sabe? Então, assim, eu acho que confiar é algo essencial, sabe? Confiar nos nossos colegas de membros de equipe também. Então, assim, se alguém te oferecer um cargo, tu acha que tu não vai dar conta, tu acha que, cara, é muito pra mim, confia, vai, sabe? Tu vai se desenvolver, tu vai crescer. Tu acha que tu não consegue ser networker notável? Tenta, se esforça, busca sair, tipo, da tua zona de conforto. Porque eu acho que quando a gente confia, se entrega e segue a metodologia, não é reinventar a roda, é só o que já existe, se a gente seguir aquilo ali, no final, dá tudo certo. Obrigado pela confiança, parabéns pela evolução, pelos resultados. Obrigada. E que seja apenas o começo de uma caminhada aí sem limites. Parabéns. Eu me vejo no BNI por muitos anos ainda. Obrigado Obrigada. Pelo teu tempo, pela entrega. Eu posso fazer um agradecimento Deve. que a gente falou sobre muita coisa aqui, sobre muitas jornadas, e eu vejo assim, que tem muitas pessoas, né? Eu queria agradecer a todo mundo que de alguma forma contribuiu, né,
desde até de quando eu conheci o Beni, lá o Gabriel, sabe? Tipo, tu que confiou em mim, a equipe do Brava que me acolheu, assim, de braços abertos, sabe? Os membros do Multiplica, que são pessoas incríveis, assim, que eu vejo neles muito potencial, eu sinto que eles confiam em mim, então agradecer essa confiança em mim como diretora e agradecer principalmente também, né? As pessoas falam muito que eu fundei a equipe lá, que eu levei o BNI, mas não fui eu sozinha, e a equipe não é minha, ela é um organismo vivo que eu só ajudei. E então, assim, eu queria agradecer muito o Charles, a Dai, as pessoas ali, o Gilvan, a Mari, que foram os primeiros que abraçaram, o Rafa, que abraçaram a causa e eles eram influenciadores na cidade. Eles tinham redes de contato. Então, o que eu fiz foi ajudar eles, a gente a converter a rede deles. Então, assim, não existiria Multiplica sem essas pessoas. Então, eu queria Todos os membros agradecer fundadores, né? a todos os membros fundadores ali que contribuíram para a gente tirar isso do papel, que eu tenho certeza que ainda vai ter muita história pela frente. Sensacional. Obrigado. Obrigado. Show de bola. Tá, então agradecer mais uma vez, baita do ensinamento. A gente vê, o Tiaraju Studio fica muito feliz aonde está se encaminhando, né, o nosso podcast. Isso é de muito conhecimento, muito conhecimento. E para você que chegou até aqui, você ganhou um EG. Então você pode lançar lá um EG, tá? Da sua formação e está investindo. Cara, baita aula. Se você não assistiu as outras, assista. Essa aqui moeu, foi muito boa. Muito bom mesmo. A questão da humanização, cara. E tirei o chapéu mesmo. Isso aí, toda terça-feira sai um novo episódio no YouTube. E se você ainda não segue, já envia também para o teu colega de grupo que você quer que ele tenha uma alta performance. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Valeu!